E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Outra vez eu fiz um vídeo sobre perguntas e respostas gerais e hoje eu vou fazer um sobre perguntas e respostas relacionadas a texto, roteiro, narrativa de quadrinhos e esse tipo de coisa. Vai ser um vídeo um pouco mais solto, sem muita edição, porque eu acho que vale mais orgânico nesse caso, mas também por questões de tempo, porque eu tô tendo pouco tempo para editar os vídeos. Então eu vou responder, eu pedi algumas perguntas no Twitter no fim de semana e vou responder aqui, que eu acho que são perguntas interessantes que valem responder relacionadas a esses temas, tá? E se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem perguntar nos comentários que eu tento, responder. Então, vamos começar com a primeira pergunta que a gente tem aqui. Todas essas perguntas são do Twitter, então pode ter alguns nomes que pareçam estranhos, porque é o nick do Twitter dessas pessoas. Tá? O Açaí View Nomadland pergunta o seguinte: qual é a importância do Will Eisner para os quadrinhos, considerando que os leitores casuais mal conhecem? Depois, essa pergunta foi curtida pelo um perfil chamado Will Eisner, que respondeu perguntando qual é a importância de Johannes Gutenberg para os livros, considerando que os leitores casuais mal conhecem, né? Eu acho que esse perfil do Will Eisner ficou meio bolado com a pergunta do Açaí, mas eu entendi o que o Açaí quis perguntar, porque e eu acho que é uma pergunta válida. Quando a gente tem um mercado que é tão grande, pode pegar cinema, pode pegar teatro, que passou um bom tempo, né, que evoluiu há um bom tempo, tem certos pioneiros que acabam sendo esquecidos, né? Por exemplo, quantas pessoas que fazem quadrinho nacional hoje, com exceção dos mais velhos, tá? Eu digo do pessoal jovem, bem jovem mesmo, quantos que fazem quadrinho nacional conhecem o Ângelo Agostini, por exemplo. E quando eu digo conhece, não só de nome, eu digo assim que já olharam, já viram as aventuras do Inhoquim, ou o cara me deu um branco nas outras tiras, nas outras histórias que ele fez, mas em geral, você entende o que eu quero dizer. Então, é uma pergunta bem interessante de se fazer, se pessoas, né, autores como o Will Eisner ainda são relevantes ou ainda são importantes, independente se eles são lembrados ou não. Eu acho que essa é uma pergunta bem legal, porque se a gente pegar o Scott McCloud, por exemplo, mesmo quem leu ou conhece McCloud pelos livros que ele fez sobre quadrinhos, são pouquíssimos os que conhecem as obras de quadrinhos que ele fez. Até porque ele não tem tantas obras de quadrinhos assim. Ele tem pouquíssimas. Quando ele escreveu o Desvendando os Quadrinhos, que foi o primeiro livro dele sobre quadrinhos, ele ainda era bem jovem, estava bem no começo da carreira, tanto que, se eu não me engano, no próprio livro, ele mostra essa história que ele fala para um amigo, para o editor, que ele quer fazer um livro desses e as pessoas falam para ele, cara, não acho que tu é muito novo para fazer um livro sobre quadrinhos, né? Não acho que precisa ter um pouco mais de experiência para isso. E mesmo assim ele fez. E hoje em dia, por mais que a gente tenha outros, vocês vão ver vários outros livros sobre a produção de quadrinhos mais recentes, mas é difícil pensar em algum livro mais recente que tenha qualquer coisa nova. Nova que eu quero dizer assim, que não tenha sido abordada pelo Scott McCloud e pelo Eisner, mas eu já falo sobre o Eisner. Então eu acho que é interessante isso, porque muita gente não conhece o trabalho do Scott McCloud, muita gente talvez nem conhece o próprio Scott McCloud, nem sabe quem é, mas ele é extremamente relevante na teoria de quadrinhos até hoje. Muitas das coisas que ele, sobre os quais ele trabalhou, principalmente no Reinventando os Quadrinhos, que ele fala bastante sobre a questão dos quadrinhos digitais. O que se faz hoje de quadrinhos digitais? A gente tem vários experimentos, mas o quadrinho digital que se vende por aí no dia a dia, que virou normal, não tem nada de muito experimental, não tem nada muito diferente do quadrinho
impresso, se a gente for parar para pensar em termos de formato, essas coisas assim. Então, muitas coisas ainda tem que ser feitas. E a mesma coisa eu digo do Will Eisner. O Will Eisner, ele trabalhou a narrativa de quadrinhos tanto em termos de narrativa propriamente dita, não só narrativa de quadrinhos, com o drama, com o conflito, né, com a estrutura e tal, mas também com a narrativa gráfica, de uma maneira que ainda hoje, quando algum quadrinista faz, é considerado diferente. Então o cara fazia essas coisas 50, 60, 70 anos atrás e ainda é considerado novidade, né? Então, nesses casos, eu acho que a importância de um Will Eisner da vida acaba indo além do nome dele. Porque vai ter muitas coisas que se faz hoje que é devido ao Eisner, e que talvez a pessoa que esteja fazendo, talvez o quadrinista que esteja fazendo nem saiba. Talvez ele esteja se inspirando em algum outro autor que é inspirado no Eisner. Então, para mim, a importância independe das gerações novas conhecerem ou não, porque vai ter, né? Vai ter a influência que reverberou por outros, por diversos autores e por osmose, né? Por osmose a gente vai fazer. A gente faz coisas que, né? Os cineastas fazem coisas no cinema, coisas que os Lumière faziam quando eles criaram o cinema. Então, mesmo sem ter visto, provavelmente, né? Tem muitos clichês que o Cidadão Kane fez, que são usados hoje em cinema, que tem gente que usa nos seus próprios filmes que nunca viu o Cidadão Kane. Talvez nem conheça o Cidadão Kane. Então, eu acho que a importância aí é mais do próprio trabalho acabar reverberando e ajudando a modificar a indústria, né? A mídia, digamos assim, do que propriamente pelo nome. Então, eu acho que a importância dele, do Will Eisner, para os leitores casuais que mal conhecem, é isso. Mesmo eles não conhecendo a própria mídia de quadrinhos, deve muito ao Eisner, né? Aqui a gente nem pensa muito nisso, mas tem um prêmio com o nome do Eisner lá nos Estados Unidos, né? Então, mesmo quem é leitor de quadrinho casual, se ele souber que existe um Oscar dos quadrinhos, o Oscar dos quadrinhos é o Eisner, né? É o prêmio Eisner. Então, pelo menos eles vão conhecer pelo nome, né? Não se dá o nome de uma premiação para o nome de qualquer um, né? Tipo, uma premiação tem o nome do cara, o cara tem que ter essa importância. Então, eu não vejo um grande problema assim dos leitores casuais mal conhecerem ou não conhecerem o Will Eisner, não. Eu acho que o trabalho dele se reflete igual. A influência dele é sentida de qualquer maneira, e enquanto quem trabalha no meio ainda celebre o Eisner, ele vai continuar sendo lembrado, né? Porque o leitor casual, de qualquer maneira, não tá muito tanto aí. Tipo, as pessoas conhecem o Stan Lee porque ele aparecia nos filmes, né? Mas a grande verdade é que, no geral, o quadrinho é bem diferente de livro, né? Que tu tem um livro específico, que tem um autor específico, e daí existe um foco no autor muito maior do que existe o foco nos criadores. Porque senão, se a gente for entrar na questão dos criadores, tipo, quem é que lembra do Joe Simon, foi um dos criadores do Capitão América? Quem é que lembra do Steve Ditko, fora dos leitores dos quadrinhos, quer dizer, né? Os leitores casuais, quem é que sabe quem é Steve Ditko? Eu acho meio a questão do conhecer ou não conhecer é meio que relevante nesse caso. O aspirador robô reverso depressivo, como eu falei esses nomes tudo do Twitter, fez uma pergunta bem legal. Tem algum roteirista que você atualmente indicaria como referência para futuros roteiristas ou escritores? Essa é uma pergunta muito legal e mais difícil de responder do que parece, porque é raro, ainda é raro, falar de roteirista de quadrinhos no Brasil. É muito difícil. A gente vai ter alguns roteiristas para ele. A gente vai ter o Hector Lima, a gente vai ter o Rafael Fernandes, a gente vai ter a Larissa Palmieri, a gente vai ter alguns roteiristas que só são roteiristas, que não desenham. Mas a regra é as pessoas que escrevem quadrinhos normalmente desenham também, mesmo que elas façam quadrinhos onde elas escreveram e outro desenhou, as chances são que essa pessoa sabe desenhar também. Então é bem complicado. De roteiristas
que só são roteiristas, eu recomendaria dar uma olhada no trabalho da Ana Recalde, tá? Se vocês não leram Belladonna, é um baita de um projeto de horror que ela começou como ela publicou online e depois publicou como um volume fechado. E é bem interessante, ela tem uma maneira bem interessante de escrever. Eu acho que vale, principalmente eu acho que a questão de criação de personagem é bem legal no Belladonna, então é uma coisa que vale a pena olhar para estudar. Tô respondendo aqui a pergunta baseada no que ele perguntou, né? Que é tipo como referência, estudo e coisa assim, né? Porque leitura tem muita. Não teria como botar aqui, tipo, quantos roteiristas e quadrinistas de quadrinhos que tem material bom, né? Mas, assim, coisas que eu consigo pensar, assim, que eu conheço mais, digamos assim, e que eu acho que vale como consulta, como referência para avaliar. Então, a Ana é uma delas. Acho que ela é bem interessante no trabalho dela com personagens, o que não é comum em roteirista nacional. Roteirista nacional tem um grande problema. É complicado eu sendo roteirista falar e ficar criticando, né? Mas não é tão comum, vamos dizer assim, não é tão comum tu ver quadrinista brasileiro que saiba trabalhar bem personagem. Mesmo que seja só roteirista, mesmo que seja um bom roteirista. Então eu recomendo dar uma olhada no trabalho da Ana. Vou citar gente que é desenhista também, mas eu acho que em termos de narrativa vale conhecer o trabalho. Então o Cadu, que eu acho que é só roteirista na verdade, é o Cadu Simões, e que fez Homem Grilo, fez Acelera São Paulo, fez Nova Elde, tem uma série de trabalhos aí. Vale a pena conhecer o trabalho dele porque é bom, mas por duas questões bem interessantes, que uma é que ele é bem bom na síntese de ideias, e a síntese é talvez a coisa mais importante. De todas as coisas que a gente precisa saber sobre escrever quadrinhos, saber sintetizar ideias é a coisa mais importante, porque vocês vão ter que aprender muito com pouco. E isso é bom em qualquer mídia, né? Escrever história em qualquer mídia, mas é particularmente relevante e importante em quadrinhos. E outra coisa que é boa do Cadu também, que eu recomendo também acompanhar ele como autor, né, acompanhar as mídias sociais dele e tal, é que ele estuda bastante formatos digitais. Então o Cadu é um que trabalha bastante com estudo de formatos digitais. Então vale muito a pena. Se vocês têm interesse em se focar no digital, é bem interessante acompanhar o trabalho dele, porque agora ele está publicando todos os trabalhos dele online, em formatos específicos, e está sempre buscando formatos diferentes, mas também procurar seguir ele como autor, porque ele também tem bastante isso de estudar bastante sobre formatos digitais, e provavelmente é o cara que mais conhece sobre formatos digitais no Brasil, ou se não é o que mais conhece, é um dos que mais conhece de autores, pelo menos. Outro que vale muito a pena conhecer, se vocês não conhecem, é o André Diniz, tá? Ele desenha, mas vocês vão encontrar obras dele que ele desenhou, obras dele que outros desenhistas desenharam. O que é bom no André Diniz em termos de narrativa, para quem quer escrever quadrinhos, ou qualquer história na verdade, é o foco em conflito e no drama. Ele é muito bom em conflito, em drama, em jornada, em criar uma jornada assim, de personagem legal. Assim. Então é algo legal para se consultar e de procurar. E por último, o José Aguiar, que também é um autor que eu gosto muito, e ele também desenha, e embora o que eu acho legal de consultar na obra dele não é necessariamente só de roteiro. Eu acho que é muito importante o roteirista conhecer, que é a questão da narrativa gráfica. Eu já falei isso em vídeos, né, mais de uma vez, sobre a importância de entender o quadrinho como uma mídia visual, que mesmo quando se está trabalhando com bastante texto, bastante diálogo, bastante narração, coisa assim, ainda assim a gente tem que entender que o quadrinho é uma mídia visual, que o foco é o visual. Então o Zé Aguiar, ele é bom, muito bom
em enxergar a história como uma mídia visual e como a mídia, né, como o visual, como a questão estética, a questão imagética, a iconografia consegue incrementar a história, incrementar a narrativa de um jeito que em outras mídias a gente não conseguiria fazer. Então é algo bem interessante também para roteiristas, não só para quem escreve e desenha, mas para quem só escreve, é muito interessante ficar de olho nisso aí, tá? Então, dê uma olhada nos trabalhos da Ana Recalde, do Cadu Simões, do André Diniz e do Zé Aguiar. Claro que eu estou falando aqui especificamente de narrativa, e eu também podia citar vários outros autores, tá? Estou citando esses aqui que são alguns dos meus preferidos e que eu acho que tem bastante coisa para si no seu trabalho que os roteiristas iniciantes conseguiriam tirar boas referências, fazer boas consultas e assim por diante. O Diego Oliveira perguntou aqui também: você costuma buscar dicas técnicas ou afins de escrita em material de outras mídias, tipo literatura, cinema, teatro, e também como você incorpora isso? Eu acho essa pergunta ótima, porque me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas que eu acho bem importantes. E algumas eu já comentei em outros vídeos e tal, mas vale sempre reforçar. A primeira é que eu acho que os quadrinhos, o roteirista de quadrinhos, o desenhista também, mas aqui nós estamos falando mais sobre a criação, né, narrativa, a construção da história. O roteirista de quadrinhos, ele vai precisar estudar dois campos, digamos assim. Um é exclusivo dos quadrinhos, que é a narrativa gráfica. Então eu acho importante, acho muito importante, sempre vou defender que é muito importante que o roteirista de quadrinhos entenda de narrativa gráfica, mesmo se ele não desenha. É importante ele conseguir enxergar como se constrói uma história de forma gráfica e estática como uma história de quadrinhos. E o outro é estudar a narrativa propriamente dita, ou a narrativa de uma forma geral, digamos assim, que é basicamente a contação de histórias, ou seja, estrutura narrativa, dispositivos de narrativa, né, como se começa, como se termina uma história, conflito, personagem, protagonista, herói, vilão, gêneros, estilos narrativos e assim por diante. E isso, né, esse segundo foco de estudo pode ser usado qualquer mídia. Então, para narrativa em geral, vocês podem aprender narrativa em geral com filme, com quadrinho, com game, com teatro, com livro, qualquer forma narrativa, com a contação de história oral, porque é a mesma coisa. As estruturas vão ser as mesmas, os estilos vão ser os mesmos. Pode ser que mude termos ou coisa assim para quem está trabalhando com a teoria narrativa, mas o produzir ali, o vamos ver, é basicamente a mesma coisa, tá? Vai mudar algumas coisas, por exemplo, no cinema a gente tem a estrutura de 3 atos, mas também a gente tem a estrutura de 6 atos, que aí se foca na questão da trajetória do personagem. Mas ainda assim, a história vai ter, de uma certa maneira, 3 atos. A narrativa só é estruturada, o roteiro só é estruturado com um foco diferente, tá? Com um foco mais na trajetória do personagem do que no plot propriamente dito. Mas é basicamente a mesma coisa. Mesmo vale para o círculo narrativo que o Dan Harmon usa nas histórias dele, que muitos usam, e assim por diante. São formas diferentes de fazer narrativa? Sim. Mas o aprender a fazer narrativa é a mesma coisa. Vocês vão poder usar essas mesmas estruturas para fazer uma história em quadrinhos. Mesmo que outros quadrinistas não usem, mas dá para usar igualmente. Da mesma maneira, o que vocês aprenderem de narrativa em geral num curso de roteiro de quadrinhos, vocês vão aprender. Vocês vão poder usar no cinema, vocês vão poder usar mesmo em mídias como livro, por exemplo. Então isso é uma coisa. Vocês podem estudar algumas técnicas, qualquer coisa relacionada à narrativa geral que não envolva narrativa gráfica, estudando qualquer mídia. A outra coisa é buscar inspiração. Buscar ideias, coisas assim. Faço muito isso também, mas é importante uma coisa. Eu sempre falo que para entender a mídia, para entender qualquer mídia, mas falar especificamente de quadrinhos, para entender como se cria uma história na mídia quadrinhos, uma das coisas mais importantes é entender como que a mídia quadrinhos se diferencia das outras mídias.
E vocês só vão saber isso estudando um pouco sobre outras mídias. Isso não significa que vocês precisam ser especialistas em todas as mídias. Se o foco de vocês é fazer história em quadrinhos, se foquem em aprender sobre a mídia quadrinhos. Mas é importante que vocês tenham uma base sobre a mídia do cinema, sobre a mídia, sobre algumas mídias, não precisa ser sobre todas as mídias do mundo possíveis que vocês podem contar história, mas sobre algumas mídias principais, como por exemplo cinema, teatro, escrita ou game, o que vocês gostarem, né? Porque isso dá uma boa perspectiva do como como certas coisas numa mídia não vão funcionar em outras por uma pura questão de serem mídias diferentes. Já aconteceu algumas vezes de eu estar assistindo, por exemplo, um filme de terror, digamos. Tem alguma sequência que eu gostei muito, que eu achei que funcionou muito. Não necessariamente o plot, mas como ela foi construída para gerar a sensação que me gerou. O que é uma coisa que eu sempre penso, nossa, eu quero conseguir reproduzir essa sensação numa história que eu fizer. Só que se eu for fazer quadrinhos, a coisa muda completamente. Eu não vou poder fazer da mesma maneira. Mesmo que eu pegasse o mesmo plot, eu não ia conseguir fazer da mesma maneira. Por coisas muito simples. Porque tem duas coisas que são fundamentais na construção de tensão no terror. Num filme, né? O movimento e o som. Que são as duas coisas que a gente não tem em quadrinhos. Então se eu quero reproduzir a mesma sensação, eu tenho que levar isso em consideração. Tenho que levar que o som é responsável por talvez de 50% a mais do impacto de uma experiência cinematográfica. Então, que é o que a gente não tem no quadrinho. Então como é que a gente vai resolver essa questão? O quadrinho tem outras ferramentas. Então, claro que daí é importante conhecer a narrativa gráfica, é importante conhecer transições de quadros, é importante ler bastante quadrinhos para ver como que os autores trabalham a construção de suspense, a surpresa, coisa assim. Inclusive eu fiz um vídeo sobre suspense e surpresa, se vocês não viram, quiserem ver, tem aí no canal. E assim por diante. Então, sim, eu costumo pegar bastante dicas nos cursos que eu faço, que eu já fiz, né, que eu já dei de roteiro de quadrinhos. Eu formato, né, as aulas que eu formato tem coisas que eu uso termos do cinema. Tem exemplos que eu dou que eu uso o filme, que eu uso o livro, porque são exemplos que são intercambiáveis, não faz diferença ser quadrinho, livro, coisa assim. E aí eu uso o que eu acho que vai ficar mais familiar pros alunos, né? Então dá. O que é importante de levar em consideração dá para se inspirar por ideias de outras mídias, mas levar em consideração que muito do que faz aquilo que se inspirou funcionar naquela mídia pode não funcionar na outra mídia. Então, se quer reproduzir a mesma sensação, vocês vão ter que conhecer bastante a narrativa da mídia que vocês querem trabalhar, por exemplo, quadrinhos, para conseguir saber reproduzir isso dentro das possibilidades do HQ. O Bruno Felipe Silva também perguntou uma coisa legal aqui. Ele perguntou o seguinte: existem técnicas para escrever roteiro, como um tipo de modelo que você pode seguir para não começar do nada, né? Sim, existem modelos, existem técnicas, existem tudo isso. Mas se tu está perguntando especificamente em saber como formatar um roteiro, eu fiz um vídeo sobre os tipos de roteiros de quadrinho. Então, os tipos mais comuns que são usados na indústria de quadrinhos para escrever roteiro. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, para quem não assistiu, poder assistir. Outra coisa também que é interessante e que pode ajudar é que existem sites. Eu vou botar um site que eu conheço aí na descrição, embaixo na descrição do vídeo, que tem modelos de roteiro de quadrinhos. Mas eu infelizmente não conheço nenhum site que tenha isso em português. Então, o site que eu tenho, o exemplo que eu tenho é em inglês, tá? Então, se vocês não souberem inglês, infelizmente isso vai ser um problema, mas para quem sabe ou consegue se virar bem no inglês aí, esse site ele tem vários modelos de roteiro de roteiristas conhecidos, assim como Bendis, Mark Miller e
Great Mortis, assim por diante, de histórias em geral que vocês podem baixar de graça e consultar, aí olhar, aí ver como é que o pessoal cria os seus roteiros. De uma forma geral, não existe regra, tá, gente? Tem algumas coisas que as pessoas fazem igual por ser mais fácil, tá? Por ser a forma mais prática de fazer normalmente. Mas depende muito, tá? Depende muito de como vocês vão escrever, depende muito do estilo de vocês escreverem e assim por diante. E sobre técnicas para escrever roteiro, tem vários livros para isso, né? A gente tem eu tenho alguns aqui. Eu tenho os 3, mas eu tenho uma amiga minha que está fazendo mestrado em quadrinhos e ela pegou o Desvendando os Quadrinhos emprestado. Mas tem o Desvendando os Quadrinhos, tem o Desenhando os Quadrinhos e tem o Reinventando Quadrinhos. Eu recomendo se vocês são roteiristas e não desenham, o Reinventando e o Desvendando. Tá? O Desvendando é o primeiro dele, que ele fala sobre a narrativa de quadrinhos, e o Reinventando ele comenta sobre a questão dos quadrinhos digitais e da evolução da mídia, quadrinhos e coisas assim. Tem esse aqui, que é o Guia de Roteiros da DC, oficial de roteiros. Esse aqui é muito bom, eu uso bastante ele como livro de referência quando eu dou curso de roteiro de quadrinho. Não sei se vocês eu acho que não tem edição nova, então acho que vocês só vão encontrar esse em sebo, porque isso foi publicado pela Opera Gráfica, uma editora que nem existe mais. Então, ou vocês pegam importado, mas hoje com o dólar. Já que a gente falou de Eisner nesse vídeo aqui, né? Tem o Narrativas Gráficas, ou Quadrinhos e Arte Sequencial, que é basicamente a mesma coisa, tá? Só que o Quadrinhos e Arte Sequencial, essa aqui que eu tenho digamos, é o mesmo conteúdo, mais revisado e ampliado, né? A mais. Tem algumas coisas a mais que ele fez depois. Tá? Mas tanto isso quanto Quadrinhos e Arte Sequencial em geral, a mesma coisa. Procure o que for mais recente, que daí é o que vai ter o conteúdo mais recente. Recente, entre aspas, obviamente. E, bom, aqui tem alguns... E aí tem outros que vocês podem buscar, que não são só sobre quadrinhos, tá? Vocês podem buscar, como eu falei, para narrativa geral, vale qualquer coisa. Se vocês têm um livro do... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou ter aqui, mas tem o Sobre a Escrita do Stephen King, que é mais um ensaio, que ele fala um monte sobre a vida dele, mas tem uma parte que ele fala sobre técnicas de escrita, coisa assim, que eu acho que é bem válido. Tem o Story, que é do Robert McKee, que todo mundo usa esse livro, mas é um livro que todo mundo usa por um motivo, é um livro muito bom, que é para cinema, mas vale muito também para aprender sobre essas coisas mais básicas que são gerais de qualquer mídia, de narrativa de qualquer mídia, né? Como personagem, como estrutura, dispositivos narrativos, assim por diante. Esses são os mais gerais, assim, existem N outros livros a respeito, né? Se vocês querem aprender técnicas e coisas assim. E por último, para finalizar, que esse vídeo já está meio mais longo do que eu gostaria, o McLean e Nakatomi Plaza fala o seguinte: alguma vez você gostaria de coordenar uma produção de quadrinhos? Por exemplo, inscritos no canal te mandando material e você avaliando, dando dicas, depois a gente publica e domina o mundo. Eu nunca pensei nisso, na verdade, pra ser bem sincero. Mas quem me conhece sabe, eu tô sempre disposto a ajudar quem quer fazer quadrinhos, tá? Eu posso não estar sempre imediatamente disponível, né, por questões de tempo e tal, mas sempre que alguém me pede alguma coisa, assim que eu posso, eu respondo e tiro dúvidas sem problema nenhum. Agora, coordenar oficialmente algum tipo de projeto, coisa assim, hoje em dia, pelo menos, já é mais complicado para mim por questão de tempo, tá? Por exemplo, eu não consegui postar vídeo semana passada porque eu não consegui fazer. Nas minhas últimas 2 semanas, eu tenho trabalhado direto manhã, tarde e noite. Então, não dá. Esse tipo de coisa acaba dando bastante trabalho. Mas se vocês estão produzindo quadrinhos, ou querem fazer quadrinhos, ou estão trabalhando em ideias ou coisas assim, e quiserem tirar dúvidas, eu estou sempre disponível. O que eu não me reservo ao direito de não fazer é dizer se uma história é boa ou não. Porque eu acho que isso é bastante subjetivo. Então, se vocês pedirem, lê aí minha história para dar uma olhada, posso fazer isso. Não prometo fazer isso rápido,
Pode ser que eu demore por questões de tempo, mas faço sem problema. Mas eu não vou ler a história e dizer pra vocês eu achei a história boa ou ruim. Tá? Eu acho que o meu trabalho nesse caso é dizer pra vocês se eu acho que tem problemas de estrutura, se os personagens precisam de uma melhor caracterização, se os diálogos precisam melhorar, coisas assim. Então o que eu posso fazer é dar ajuda técnica. Tá? Porque não adianta, porque eu posso receber, vocês podem me mandar uma história de curta e tal que vocês fizeram para eu dar uma olhada e eu achar a história excelente, uma obra-prima, e vocês publicarem e ninguém gostar. Tá? E o contrário pode acontecer. Eu posso chegar e dizer para vocês, eu não gostei muito dessa história, porque não é do meu gosto pessoal, por exemplo. E aí vocês, por causa disso, deixam de continuar seguindo com essa história, e talvez se vocês publicassem essa história, ia ter uma baita de uma audiência e de leitura, né, e muita gente iria gostar. Então é muito subjetivo essa coisa de uma história ser boa ou não. Então eu tô disposto a ajudar no que precisarem, tá? Mas para dar dicas técnicas. Tá bom aqui, precisa melhorar aqui, talvez um pouco melhor de diálogo, tem muito diálogo, tem pouco diálogo, tem o personagem não tá, a motivação não tá clara, ou aqui tá confuso, aqui tá truncado, coisas assim, que é o que que é o que eu posso ajudar. Tá? Eu não posso ajudar em dizer se uma história é boa ou não, eu posso ajudar em dizer se uma história está bem estruturada, se ela está bem desenvolvida, se os personagens estão bem desenvolvidos, essas coisas assim, isso eu posso ajudar. Então assim, se vocês precisarem de ajuda com isso, eu estou sempre disposto a ajudar. Podem me pedir, eu tenho isso, tem aquilo, tem essa ideia, me diz o que se está faltando alguma coisa, isso e aquilo, posso dar essa ajuda, sempre dentro, é claro, do meu tempo. Tá? Agora, organizar algum projeto, alguma coisa assim, oficialmente, por enquanto, nossa, a coisa que eu mais adoraria poder me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa, de ficar só em função de quadrinhos, mas infelizmente a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, oficialmente, seria mais complicado, mas sempre disposto a ajudar. Bom, por hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar essas respostas que eu dei, que eu, né, propositalmente dei elas um pouco mais longas, porque eu acho que mereciam respostas mais longas, e tem coisas nessas respostas que vão além delas que dá para aproveitar, certo? Então era isso. Até a próxima!